Então vamos lá, deixando aqui a gravação para os colegas que não estão assistindo, certo? Como eu disse, nós hoje vamos levar em consideração, ou melhor, nós vamos dar continuidade ao que a gente trabalhou na aula de quarta-feira, que é a parte de herança e sexo. Na quarta-feira a gente viu os sistemas de determinação de sexo e hoje nós vamos trabalhar especificamente a herança de características ligadas ao sexo na espécie humana, ok? Então vamos lá. Então essa herança aqui é a herança restrita ao sexo, é uma herança que vai estar ligada ao cromossomo Y, tá? E aí, como está ligada ao cromossomo Y, ela recebe o nome de herança holândrica, são genes holândricos, visto que é uma herança com efeito limitado ao sexo, especificamente ao sexo masculino, tá? Já que eu estou me referindo ao cromossomo Y, tá? Então vai ser determinado por um alelo dominante e é passado de pai para filho, como no caso disso aqui, que é a hipertricose auricular, tá? Então tudo isso aqui é pelo na orelha desse cara e é uma característica passada de pai para filho. Então, se o seu avô paterno teve, seu pai tem e você também tem, tá? Pode ainda não estar manifestando essa característica, mas ela, mais cedo ou mais tarde, irá aparecer. Mas se meu avô materno tiver, tem problema nenhum, porque o teu avô materno não passou o cromossomo Y, porque senão tua mãe não era tua mãe era teu pai, tá? Então, nesse caso aí, eu tenho uma herança restrita ao cromossomo Y. Então, são heranças passadas de pai para filho. Filho no sentido de masculino mesmo. Herança recessiva ligada ao sexo, o daltonismo, tá? No daltonismo, a gente vai ter o seguinte, deixa eu pegar lá a nossa... Pronto. Daltonismo, eu vou ter o seguinte, daltonismo, para quem não lembra ou para quem ainda não viu, é uma disfunção, tá? De células da retina, e estas células perdem a capacidade de assimilar alguns comprimentos de onda luminosa, o que acarreta na não diferenciação de algumas cores. A gente sabe que, fisicamente falando, as cores propagam-se em ondas, que são ondas luminosas, tá? E na retina eu tenho dois grupos celulares chamados de cones e bastonetes. Quem é daltônico, tá, vai ter alterações nesses cones e bastonetes e vai apresentar a incapacidade de assimilar alguns comprimentos de onda luminosa e, consequentemente, não consegue enxergar determinadas cores, tá? Então, se liga só. Se o indivíduo tem o gene X, Dzão, o gene Dzão ligado ao cromossomo X, tá? Isso aqui determina visão normal, tá? No X, Dzinho, tá? Cromossomo X, o gene recessivo Dzinho, determina o daltonismo, tá? E o cromossomo Y não possui gene correspondente, ou seja, o cromossomo Y não vai ter nenhum tipo de interferência em relação ao daltonismo, tá? Aí é onde tá. Por que que a gente tem muito mais homens daltônicos que mulheres? Porque a mulher ela pode ter as seguintes combinações. Mulher, ela é XX. Vocês lembram, né? E homens são XY, tá? Então, se a mulher é XDzão, XDzão, ou se a mulher é XDzão, XDzinho, eu tenho aí uma mulher normal, certo? Rebeca tá entrando aqui. Ele começou a que hora? Ele começou a que hora? 8h14. Vamos dar uma olhada.
Aí, ó, eu tenho aqui X, XDzinho, XDzinho. Aí vai ser uma mulher. Daltônica, certo? Então, eu tenho três possibilidades de genótipos aqui para mulher. Para homem, eu vou ter o seguinte: ou o cara é X, Dzão, Y, já que no Y não possui gene correspondente. Aí esse cara aqui vai ser normal, tá? Ou ele vai ser X, Dzinho, Y. Vai ser um homem daltônico. Aí se liga só, se a gente for fazer em relação às porcentagens, 2 de 3 resultados para mulher normal, 2/3, vai dar cerca de 66,6666, vai dar uma dízima periódica. Então vai dar 67%, tá? Enquanto que para a mulher ser daltônica, vai dar 33%. Daria uma dízima periódica também, 33,3333, a gente arredonda. Para o homem ser normal, tá? A probabilidade é de 50%. E para ser daltônico, a probabilidade é de 50%. Aí vem a pergunta: quem é mais provável de ter visão normal? Mulher ou homem? E aí, mulher ou homem? Matematicamente falando, são mulheres. Seria o homem. Não. Ó, mulher normal. Quantos por cento eu tenho aqui, Isaac, de mulher normal? 67. Quantos por cento eu tenho de chance de ser homem normal? 50. Qual que é a proporção maior para indivíduos normais? É em homem ou em mulheres? Ai, mulheres. Em mulheres. Eu nem tinha Da reparado aqui. mesma maneira, aí, Isaac, fica aí, já que tu deixou o negócio ligado. Para o homem ser daltônico, quantos por cento de possibilidade ele tem? 50. 50. E para a mulher ser daltônica? 33. 33. Quem tem mais chance de ser daltônico, mulheres ou homens? Homens. Homens, porque a sua proporção acaba sendo maior, certo? Então deu para entender até aí, tranquilo, de boas? Sim. Aí a gente vai ter o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, uma mulher que é normal, X, Dzão, X, Dzinho, certo? E ela casa com um homem também normal. O homem normal vai ser X, Dzão, Y. Nesse caso aqui, eu vou ter ó, a combinação. Primeiro com o primeiro. Vai dar X, Dzão, X, Dzão. Primeiro com o segundo. X, Dzão, X, Dzinho. Aí, ó, segundo com o primeiro. X, Dzão, Y. Segundo com o segundo. X, Dzinho, Y. É aí onde está. Se eu pegar aqui, vai ser homem ou mulher? Combinação XX é o quê? XX seria homem, se não me engano. Nops. X, X. Sexo feminino. XY, que é sexo masculino. Certo? Então aqui, ó. XX. Se tem o Dzão, vai ser normal ou daltônico? Ela vai ser normal. Aqui a combinação é XX, também é mulher. Tem o Dzão, mas tem o Dzinho. Beleza. Só que o Dzão é dominante.
E o Dzão determina o quê? Indivíduos de E ela visão vai ser normal, então. normal. Aqui, combinação XY, vai ser homem ou Ela mulher? também vai ser normal. Ah, não, vai ser homem. Vai ser Vai ser homem, homem e mas vai vai ser ser o normal. quê? Normal, Vai ser exatamente. normal. Porque tem o Dzão. Certo. Daí o outro E vai ser aqui? homem, só que daltônico. Por causa que o D é Exatamente. Aí é onde tá. Olha só. Dependendo de como eu fizer a pergunta aqui, eu posso ter resultados diferentes, digamos assim. Se eu disser, qual a probabilidade de um descendente nascer daltônico? Quando eu digo um descendente, eu estou especificando se é homem ou mulher? Não, não estou. Então leve em consideração quem? Todo mundo. Se eu tenho 4 resultados e um deles me aponta para o daltonismo, eu vou ter um quarto de seria chance. 25%. Exatamente, Isaac, 25% de um descendente nascer daltônico. Mas se eu perguntasse assim, Isaac, qual a probabilidade de uma mulher nascer daltônica? Nessa lista seria zero, já que só o homem 0%. poderia virar. Exatamente. Então, mulher daltônica vai ser 0%, porque todas as mulheres serão o quê, Isaac? Você normais. Normais. Aí, se eu disser assim, ó, dentre as mulheres, qual a probabilidade, ou melhor, dentre os homens, perdão, dentre os homens, qual a probabilidade de um vir a ser daltônico? 50%. Exatamente, porque quando eu digo dentre os homens, eu vou excluir quem? As mulheres. As Você mulheres. vai Aí ficar com agora eu dois. fico com quantos resultados? Só vai Apenas ter 2. dois. Aí, se de 2 eu tenho um para daltonismo, um meio ou 50%. Por isso que vocês têm que ficar de olho no gatilho das questões, que é justamente o que vem lá no enunciado. O enunciado ele vai te dizer o que tu deve buscar na questão. Se ele dissesse assim, qual a probabilidade de um descendente daltônico? Dá 25%. Qual a probabilidade dentre os homens um vir a ser daltônico? Dá 50%. Se ele perguntar qual a probabilidade de nascer uma mulher daltônica, vai ser 0%. Ou seja, dependendo da pergunta, eu vou ter uma porcentagem diferente aí na minha resposta, certo? Até aí, deu para entender legal? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Sim? Não? Talvez? Tá tudo certo. Então, se está tudo certo, nada errado. Vamos ver se esse negócio vai passar aqui sem picotar para vocês. Tá aparecendo tela cheia para vocês? Tá aparecendo, só que tá bem travado. Não, porque eu parei o vídeo aqui. Mas tá, o áudio Não, tá o que eu saindo tô querendo normal? falar é que, tipo, a Ralastana não tá muito boa. É, vai ficar meio pixado mesmo, mas tá saindo áudio, tá saindo tudo. Não, Não tá saindo áudio? não. Não Tá- está saindo, professor. Não tá saindo áudio? Não. Poxa, que viagem desse negócio. E o negócio tá parecendo um show de slides de tão lento que tá. É, mas talvez possa ser a internet, mas enfim. Tá, vamos tentar passar aí Eu acho Licença, vocês. melhor, professor, se passar no WhatsApp. licença, Dado. Diga. Tá. Dá Pera. pra escutar, assim, é só porque tá muito baixinho. A questão é só o volume, mas dá pra escutar. Bem baixinho, assim, bem. Meu Se o Deus, tá senhor muito quiser, baixo mesmo. professor, o senhor coloca o link do vídeo para a gente assistir depois. Se caso o senhor quiser. Eu acho melhor. Tá? Porque aqui tá sendo legal. Eu passei pra uma galera essa semana, saiu normal também. Mas enfim, tá bugando. Se tá bugando, deixa bugado mesmo. Mas aí, ele vai falar sobre o daltonismo, tá? E os tipos de daltonismo, tá? Como que o indivíduo ele vai ver, digamos assim, as cores ou como ele vai enxergar as cores de acordo com o tipo de daltonismo que ele tem, tá? Mas enfim,
Então, nesse caso aqui, ó, tá tudo que a gente já falou, certo? Sexo feminino, XDzão, Dzão ou Dzão, Dzinho, mulher, divisão normal. Sendo que aqui vai ser completamente normal, essa aqui vai ser normal, porém portadora, tá? XDzinho, Dzinho vai ser mulher daltônica. Aí, XDzão Y, homem normal, XDzinho Y, homem daltônico, tá? Aqui é um testezinho, certo? Para ver se a pessoa tem daltonismo. Se vocês observarem, tá? Aqui forma-se uma silhuetazinha de um 2, ó. Deixa eu mudar a cor que vai ficar melhor para vocês verem. Vou colocar com preto. Aqui vai formar uma silhueta de um 2, ó. Certo? Então, quem tem daltonismo não vai enxergar essa parte aqui do meio e vai enxergar isso aqui, ó. Então, o indivíduo com daltonismo, ele vai enxergar nessa imagem aqui o número 21, tá? Ele vai ver o número 21. Pessoas com visão normal vão enxergar aqui, certo? O número 74, tá? Assim como eu acho que todo mundo deve estar vendo, né? 7, 4, né? 74. Quem é daltônico... Eu tenho que falar, se eu não tivesse mostrado aquele 2 e 1, eu nunca teria visto. Pois é, porque sua visão é normal. Então, quem é daltônico vai ver isso aqui, ó. Vai ver essa silhueta aqui, Isaac, ó. Essa silhueta aqui. Tá vendo? Junto com o 7. Junto com o 7. Aí vai formar o número 2, ó. Nossa, vendo? eu nunca tava E aí perguntando ela não vai enxergar essa parte aqui. Porque para ela tudo vai ficar num tom acinzentado ou azulado, dependendo do tipo do daltonismo. E ela vai ver isso aqui. Ó, vai ver essa silhueta aqui, ó. Essa silhueta aqui vai dar ela a impressão do número 21. 21, certo? Então, quem é daltônico vai enxergar isso aí. Como nós temos a visão normal, tá? Nós vamos ver todas essas bolinhas mais esverdeadas, tá? De coloração verde mesmo, tá? Quem é daltônico ou tem o que nós chamamos de discromapsia, tá? Ele vai enxergar, certo? Limitadamente as cores. Como eu disse a vocês, é algo que não chega a ser letal, não chega a ser fatal, mas, tá? É algo que pode, de alguma forma, intervir na vida do cidadão, né? Tem até uns vídeos bem massa de uns caras que... hoje já existem óculos tecnológicos, né? Que eles atuam consertando, digamos assim, entre aspas, os feixes luminosos, e aí o cara que é daltônico consegue enxergar em cores, tá? Então, esses óculos aí já são comercializados e tal, enfim. Então, é um negócio bem interessante. E quando esse óculos estava sendo desenvolvido, o primeiro teste que eles fizeram, levaram um cara para um jardim bem florido, bem colorido e tal. E aí colocaram o cara de frente para o jardim e ele estava vendo o jardim como ele sempre viu, né? Com as tonalidades que ele sempre via. Quando ele colocou o óculos, ele conseguiu enxergar as reais cores. E aí, a partir daí, tá? Ele passa a ter uma visão normal. Aí tá mostrando, ó, como seria uma visão daltônica e uma visão normal, né? Então, imagina aqui um campo todo florido de flores vermelhas. O daltônico vai ver tudo assim, ó, em verde. Porque o vestido da mulher é vermelho. E ela no meio dos negócios verdes, o vestido se torna uma coloração verde. Então imaginem um roseral, tudo rosa aqui, tudo vermelho, tá? E o cara vendo tudo no tom de verde. Então, de uma hora para outra, coloca lá o óculosinho e aí passa a ver tudo normal, imagina. Então isso aí é uma charge que teve em um Enem, eu acho que de uns 3 ou 4 anos atrás, né? Que é do chargista Benetti. Ele diz assim, ó,
As pílulas verdes combatem a tremedeira, as azuis diminuem a ansiedade, as vermelhas são para obsessão, as roxas para sarampo. Agora eu só preciso achar onde deixei as pílulas contra o daltonismo. Então, como é que ele vai identificar todas essas cores se ele não tem como, né? Não existe, na realidade, pílula para o daltonismo. Tá? O daltonismo ele só pode ser, entre aspas, consertado, digamos assim, com a utilização de lentes corretivas especiais. Tá? Então, quando você nasce daltônico, você vai continuar sendo daltônico, não existe cura definitiva para o daltonismo, então você precisa utilizar um tipo de lente específica de óculos, tá? Que, diga-se de passagem, é bem carinho, que vai fazer com que haja uma modificação nos comprimentos das ondas luminosas e aí as células da retina consigam, tá? Diferenciar as cores a partir dessa diferenciação nas ondas luminosas. Hemofilia. A hemofilia já é uma característica, matematicamente falando, tá? A hemofilia ela vai ter o mesmo padrão, digamos assim, que o daltonismo. Por quê? Porque se eu tenho um indivíduo X, Hzão, tá? Ele vai ser normal. X, Hzinho. Eita, eu vou botar daltônico, viajei aqui. Vai ser hemofílico, tá? E o Y, do mesmo jeito, não possui o gene correspondente, certo? Aí o que é que eu vou ter aqui? A mesma coisa para o daltonismo, ó. XHzão, XHzão, ou XHzão, XHzinho, mulher normal. Tá? Se eu tiver o XHzinho, XHzinho, aí eu vou ter a mulher hemofílica. Tá? Para homens, eu vou ter XHzão Y, então vai ser homem normal. Ou eu vou ter o XHzinho Y, que vai ser um homem hemofílico. Diferente do daltonismo, a hemofilia acaba sendo algo um pouco mais danoso, digamos assim, porque a hemofilia ela é uma condição em que o indivíduo ele não produz alguns fatores de coagulação. E a não produção de fatores de coagulação predispõe esse indivíduo a ter sangramentos, ter hemorragias, tá? De modo que indivíduos hemofílicos eventualmente precisam estar recebendo transfusão de sangue, ou então precisam estar recebendo plaquetas, tá? Para poder sanar essas hemorragias, tá? E a matemática do cruzamento é praticamente a mesma. E aí, tanto para o daltonismo quanto para a hemofilia, a condição mínima necessária para que uma filha, quando eu digo filha, mulher, seja daltônica ou hemofílica, é que, para ambas as características, o pai ele tenha a característica, ou seja daltônico ou hemofílico, e a mãe, no mínimo, seja portadora, ou seja, a mãe tem que ser XHzão, XHzinho. Apesar de ser uma mulher normal, mas eu posso ter essa combinação aqui, ó. Primeiro com o primeiro, vai dar XHzão, XHzinho. Botei o Hzão na frente porque dominantes vem na frente, né? Primeiro com o segundo, vai dar XHzinho, XHzinho. Aí aqui, ó, segundo com o primeiro, XHzão Y. Segundo com o segundo,
X, Hzinho, Y. Aí, nesse caso aqui, ó. Homem ou mulher, normal ou hemofílica? Primeiro indivíduo aqui. Ou a primeira possibilidade? XX, Uma mulher combinação que vai normal. ser mulher. Vai ser normal, porque apesar de ter o Hzinho, mas ela tem um Hzão, que é dominante. Beleza. Então, mulher normal, certo? Aqui, Hzinho vai ser uma mulher o quê? Hemofílica, porque é Hzinho. Ela é homozigoto recessiva, tá? Aqui vai ser o quê? Vai ser um homem, mas será normal. E aqui? Vai ser um homem, combinação XY, mas vai ser hemofílico. Aí aqui, qualquer que seja, a pergunta vai dar praticamente a mesma coisa. Se eu perguntar, qual a probabilidade de nascer um descendente hemofílico? Eu tenho uma mulher e um homem. Então eu tenho 2 de 4 resultados possíveis, que é igual a 1/2, que é igual a 50%. Se eu perguntasse, dentre as mulheres, qual a probabilidade de uma ser hemofílica? Eu deixo os homens de lado, tá? E aí levo em consideração só as mulheres. Eu tenho 2 resultados para mulheres. E aí eu vou ter assim, um resultado de 2 possíveis, que é igual a 50%. Ou se eu disser, dentre os homens, qual a probabilidade de ser um hemofílico? Tá? Mesma coisa, porque eu tenho um para hemofílico e um para normal, de 2 possíveis para homens, tá? E aí vai dar 50% do mesmo jeito, ok? Até aí, tranquilo? Tranquilaço, de boas? Tá dando para entender legal? Tá assim. Beleza. Então tá aí, ó. Algumas fotografias que retratam um pouco da hemofilia. E ela diz que é uma doença genética hereditária, se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação do sangue e manifesta-se quase que exclusivamente no sexo masculino. Aquela historinha que eu disse para vocês, existe muito mais homens daltônicos e hemofílicos que mulheres, tá? Aí os tipos de hemofilia A e B, que dependem do tipo do fator de coagulação, pode ser o fator de coagulação 8 ou 9 que esteja faltando, mas de qualquer maneira, isso gera sangramentos excessivos no indivíduo, certo? Então, basicamente, o que a gente sim é uma herança dominante ligada ao cromossomo X, tá? Seria o raquitismo hipofosfatêmico, que não sei se vocês lembram quando a gente viu tecido ósseo. Nosso tecido ósseo ele é formado por fosfato de cálcio. E aí, quem tem esse distúrbio aí, ele vai ter a capacidade reduzida de absorção de fosfato. E aí não forma o fosfato de cálcio, não tendo fosfato de cálcio, não tem como os ossos crescerem. E aí desenvolve-se indivíduos com uma estatura muito inferior à estatura que seria adequada para um indivíduo. Então, eu tenho aí a mineralização inadequada do osso em crescimento e, consequentemente, eu vou ter algum tipo de disfunção em relação ao eu vou ter algum tipo de disfunção em relação ao crescimento. E a calvície, que é uma herança influenciada pelo sexo, tá? Então, se você pegar calvície é um caráter dominante. Se você pegar um indivíduo cesão, se for homem ou mulher, ambos serão calvos. Se você pegar um indivíduo cesão, cesinho, para homem é calvo, para mulher é normal. Se pegar indivíduo cesinho, vai ser tanto homem quanto mulher normal, certo? Então, nesse caso aí, a herança ela vai ter uma influência do cromossomo Y, tá? Que no caso é o cromossomo masculino. Então, se tiver um gene cesão com o cromossomo Y, vai ser calvo de qualquer jeito, tá? Se tiver apenas um gene cesão, o outro cesinho, sem o cromossomo Y, vai ser uma mulher normal, certo? Então, para a mulher ser calva, ela precisa ser cesão, ela precisa ser homozigótica dominante, certo? Então, calvície é uma herança influenciada pelo sexo. E aí a gente volta àquela história. Existem o quê? Muito mais homens calvos que mulheres calvas, tá? Justamente porque a calvície, ela é
influenciada pelo cromossomo Y, que é específico dos homens, ok? Então, o que nós teríamos para hoje, basicamente, seria isso, tá? E aí, por hoje nós vamos ficando por aqui. E aí, na próxima semana, a gente já vai dar continuidade aos contextos relacionados às leis de Mendel. Muito provavelmente a gente já vai começar a segunda lei de Mendel, já que a gente viu a primeira lei, viu herança relacionada ao sexo, vimos essas variações da primeira lei de Mendel, e aí agora a gente vai ver, tá, o dihibridismo, tá, que são mais de 2 características estudadas por vez, ok? Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Próxima sexta-feira estaremos de volta. Valeu vocês, aquele abraço.